Olá, neste vídeo nós vamos falar de aprendizagem de máquina, como funciona a aprendizagem de máquina por dentro. Aprendizagem de máquina ou machine learning, essas expressões significam apenas uma coisa: generalização a partir de dados. Então, quando estivermos falando de machine learning, vamos estar falando de alguma forma de introdução de dados, introdução de informações no computador, de forma que ele aprenda alguns padrões e generalizações em relação a esses dados. Há alguma polêmica sobre a divisão entre machine learning e estatística, mas como eu disse, na minha opinião, aprendizagem de máquina é puramente aplicação de conceitos estatísticos. Mas a diferença entre esses dois está geralmente no foco. Geralmente a gente fala de estatística quando a gente quer alguma explicação sobre dados, quando a gente quer gerar explicações. Em aprendizagem de máquina, em machine learning, geralmente a gente está interessado numa coisa só. Nós estamos interessados em melhorar a previsão, melhorar a resposta do computador a certos estímulos, e nós não estamos preocupados geralmente em como o computador está gerando essas respostas. Geralmente estamos falando neste caso de modelos black box, ou seja, nós não entendemos direito o que o computador está fazendo, mas se ele está chegando ao resultado, tudo bem, isso daí funciona para a gente. Há uma série de problemas éticos disso daí, porque no momento que você não sabe como o computador está chegando a esses resultados, você não sabe como interpretar o modelo, e às vezes a interpretação de modelos importa, tem até questões legais e éticas relacionadas a isso, mas isso daí é apenas uma particularidade de machine learning. Já vimos essa classificação no módulo anterior, e essa classificação guarda uma série de semelhanças com o que vimos no vídeo passado, mas há pelo menos 3 tipos de aprendizagem de máquina. O primeiro deles é a aprendizagem supervisionada. Vocês vão notar uma certa semelhança com o que falamos de regressão e de classificação. Nós vamos introduzir 2 tipos de variável. Nós vamos introduzir as variáveis independentes, o input, e vamos introduzir as variáveis de output também. E o objetivo aqui é tentar prever novas respostas a partir daquelas primeiras respostas introduzidas. Já a não supervisionada se relaciona mais com a análise de clusters. Então vamos introduzir apenas variáveis de input e vamos tentar encontrar grupos dentro desses dados. Nada mais é do que uma aplicação da clusterização. Por fim, há um terceiro tipo muito popular hoje, que é o Reinforcement Learning, que ele mistura traços de aprendizagem supervisionada. Na verdade, Reinforcement Learning, nós definimos funções de erro, funções de ganho para um software, e deixamos esse software operar e ir coletando novos dados. No começo ele vai errar muito e vai ter muitos dados em relação a esses erros. Em seguida ele vai melhorando e vai coletando novos dados, vai melhorando novamente, e até ele ficar bom em executar alguma tarefa. Isso é muito claro nas aplicações de jogos, de computadores que aprendem um jogo do nada. Então, por exemplo, computador que começou a aprender um jogo de Atari, ele foi coletando dados sobre se estava ganhando ou não, executando operações como jogar para a esquerda ou para a direita aleatórias, e conforme ele ia coletando dados sobre quais eram as melhores operações, ele ia melhorando, coletando novos dados, melhorando, até que ele virasse um especialista naquele jogo. Isso é uma aplicação clara de aprendizagem de reforço, Reinforcement Learning, e isso tem várias aplicações no dia a dia. Por exemplo, no mercado financeiro, nós podemos criar um robô que aprende a investir. Outros tipos também que podemos ter no dia a dia, mas as aplicações são geralmente essas. Há alguns outros tipos, por exemplo, a aprendizagem semi-supervisionada, que é a mistura de elementos de supervisionada com não supervisionada, mas são tópicos que acabam fugindo do escopo deste módulo, e não queremos atrapalhar com conceitos que podem ser até mesmo controversos. Mas há uma série de divisões, e essas 3 são as principais. Bom, e o que é cada um desses tipos então? Então começamos aqui com a aprendizagem não supervisionada. Vamos ver uma aplicação disso. Nós temos um conjunto de dados de clientes da nossa empresa e nós queremos saber quais grupos poderíamos ter desses clientes.
Então, por exemplo, temos aqui uma tabela, cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, cliente E, cliente F, e algumas características, pode ser idade, pode ser o que eles compraram e outros tipos de variáveis. Claro que aqui temos uma tabela muito simplificada, mas imagine que temos uma loja gigantesca e temos terabytes de dados de clientes e queremos identificar grupos de forma a lidar melhor com esses clientes e poder atender melhor a essas necessidades. Para isso nós vamos realizar algum método de cluster, alguma análise não supervisionada de forma a encontrar estes grupos. E claro, precisamos fazer suposições, por exemplo, quantos grupos queremos encontrar, quantos níveis queremos buscar e outras suposições que vão informar a nossa análise. Uma outra aplicação clara, aplicação para conjuntos de documentos, conjuntos de textos. Temos textos, por exemplo, de jornais e queremos saber como esses textos se relacionam apenas com as palavras. Para isso fazemos uma análise de cluster e com isso conseguimos descobrir tópicos ou conseguimos descobrir autores diferentes, basicamente apenas com análise não supervisionada. Ela é bastante útil no dia a dia, especialmente quando não temos uma variável resposta uma variável resposta clara. Bom, também temos a aprendizagem supervisionada. O procedimento dela é um pouco diferente. Ela funciona mais ou menos o seguinte: primeiro nós introduzimos as variáveis independentes e pedimos para o computador criar padrões, desenhar para a gente esses padrões de forma a prever novas respostas. Então, por exemplo, aqui voltando a um exemplo, se a gente tem uma série de pontos, nós pedimos para o computador criar algum padrão, alguma reta ou algum outro padrão que possa ser generalizado. Bom, isso parece ser fácil, né? Se temos um conjunto de pontos, podemos apenas traçar uma linha que passe por todos os pontos e assim obteremos uma resposta, uma previsão de quase 100% para próximas aplicações. É claro que isso parece fácil, mas não é tão fácil assim. A generalização não ocorre desta maneira, porque se fizermos uma linha que passe por todos os pontos, não é garantia de que um próximo ponto que pode vir no futuro estará nessa linha. Para fazer isso daí, nós precisamos fazer um balanço entre a profundidade da generalização e como ela se comporta em relação ao futuro. Então é muito comum nessas aplicações de aprendizagem supervisionada nós dividirmos o banco de dados que estamos utilizando entre banco de dados de treino e banco de dados de teste. Geralmente também temos um terceiro banco chamado de banco de validação, que ele funciona mais ou menos como um banco de teste, mas é para analisar como essa generalização se comporta de maneira independente. Então, basicamente, nós vamos pegar o banco de treino, que é este aqui, e vamos traçar algumas retas. Podemos traçar uma reta, não, algumas linhas. Podemos traçar uma reta, podemos traçar uma linha mais curva, ou podemos traçar coisas que passem por todos os pontos. E qual que vai ser o erro desses métodos que nós usamos? Qual vai ser o erro dessas linhas que nós utilizamos? Para calcular esses erros, nós vamos calcular num banco independente, isto é, no banco não utilizado para treinar o modelo. E apenas com o erro calculado neste banco de teste é que saberemos o erro real do nosso modelo. Então, nós falamos de regressão de uma maneira geral no módulo anterior, mas na verdade, no momento que falarmos de aprendizagem de máquina, utilizaremos regressão para um contexto muito específico, isto é, a predição de valores numéricos. Então, suponha que nós queremos encontrar quais serão os valores para a Bolsa de Valores de São Paulo no mês que vem. Então nós temos um conjunto de dados que identifica nossas variáveis preditoras, por exemplo, como estava a Bolsa no mês passado, como está a volatilidade do governo, e queremos fazer uma previsão em relação àquele mês. Como temos esse conjunto de dados, fazemos a generalização e testamos para os anos seguintes para saber se esse modelo está indo muito bem. Como isso daí é claramente um valor numérico, isto é, estamos tentando prever um valor, um preço, isto é uma aplicação clara de regressão em aprendizagem de máquina.
Uma aplicação que podemos ter numa empresa, por exemplo, é prever o número de visualização de matérias dentro de um jornal. Como vamos prever o número de visualização? Isso é uma aplicação bem clara dentro do jornalismo, porque com essas predições conseguimos melhorar matérias, principalmente se estamos interessados em número de visualizações. Então nós temos um banco de dados com número de visualizações por matéria, quem é o autor, o horário da publicação, o número de palavras usadas, o dinheiro usado para impulsionamento, entre outras variáveis. Com esse conjunto, com esse banco de dados, nós dividimos em treino e teste. No treino, nós criamos a generalização e no teste vemos como a generalização se comportou e com base nisso calculamos o erro e conseguimos ter um modelo que pode ser bom ou ruim com base nesses erros do banco de teste. Mas é claro que essa aprendizagem supervisionada não tem só a regressão, ela pode ter também a classificação. O que é a classificação? Em vez de utilizarmos outcomes, em vez de utilizarmos variáveis dependentes numéricas, nós vamos utilizar variáveis categóricas, isto é, que nós não conseguimos representar claramente com o número, mas sim em categorias. Por exemplo, no exemplo dado no começo do módulo, categorias de cães e categorias de gatos. Ou então aqui uma aplicação clara é a análise de sentimento positivo ou negativo, ou neutro. Temos aqui 3 categorias e para criar uma classificação para isso, nós primeiro temos um conjunto de textos e temos pessoas que classificam cada um dos textos como positivo ou negativo ou neutro. No momento que temos essa quantidade de dados, conseguimos generalizar e treinar este modelo num banco de teste. Ao fazermos isso, conseguimos ter tanto uma previsão, uma análise de sentimento cada vez mais acurada. Mas essa acurácia, é claro que tem limitações. As pessoas não concordam no que elas consideram como positivo ou negativo. Então, como falamos no módulo passado sobre limitações da inteligência artificial, o nosso modelo sempre vai esbarrar nessas diferenças de classificação. Afinal, quem está treinando os modelos são humanos. Então, os computadores não sairão tão melhores quanto os humanos nessas tarefas, porque dependem claramente dos humanos. Por fim, aqui trouxemos uma aplicação de aprendizagem por reforço, ou seja, Reinforcement Learning. Aquele modelo em que eu disse que o computador, o modelo vai interagindo com o ambiente e vai obtendo novas respostas. As respostas são classificadas como corretas ou incorretas com base numa função de ganho e o modelo vai gerando novas respostas aleatórias até o momento que o computador aprende a executar aquelas operações, ou de rodar um jogo, ou de operar no mercado financeiro. Uma aplicação clara aqui é do robô que aprende a jogar o clássico jogo de Super Mario para Super Nintendo, que basicamente o computador derivava ações para o Mario dentro do jogo, e ele poderia morrer ou poderia receber pontos de moedas, e conforme ele recebia novos pontos, ou morrendo, o computador ia guardando esses dados e ia usando esses dados para gerar novas ações, e com novas ações, novos dados, até o momento em que o computador virou um especialista nesse jogo e conseguia vencer fases comuns do jogo. Bom, basicamente resumimos o que é a aprendizagem de máquina, que é a área mais fecunda dos últimos anos de inteligência artificial, porque nós não precisamos mais ensinar claramente o computador, nós podemos apenas mostrar os dados, indicar os dados de entrada e de saída, e o computador aprende a generalizar a partir disso daí. Tem uma série de aplicações dessa aprendizagem de máquina hoje, e falaremos melhor dessas aplicações nas próximas aulas.